Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para falar mais um pouco sobre a Palavra de Deus, nesse breve momento que iremos passar junto. Eu gostaria de estar falando uma carta de Paulo ali em Filipenses, que eu acho muito bonito, uma parte que eu separei aqui, que mostra a determinação de Paulo, a convicção que ele tinha no Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. E quero, irmãos, que saibai que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A partir do versículo 19 agora. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Eu acho muito bonita a maneira que Paulo fala nessa parte aqui da carta, e como ele estava reagindo a tudo aquilo que ele estava passando. Aqui a gente vê no versículo 12 que ele vem diferente do que às vezes a gente vem quando a gente está passando por problemas. Ele vem aqui falar que tudo que está acontecendo, as coisas que aconteceram, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Se a gente puxar a lista do que tinha acontecido com o Paulo até agora, a gente fica até meio sem expressão, porque era tanta coisa que Paulo havia sofrido. E ali nessa carta ele estava pela segunda vez preso. E mesmo assim ele mantém esse ânimo que ele fala que tudo coopera para o Evangelho. Eu vejo muito, se a gente trouxer para os nossos dias, quantas tribulações que a gente acaba passando, dificuldade, e a gente acaba desanimando. A gente acaba perguntando, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está deixando isso acontecer? O que eu fiz para merecer isso? Mas quando a gente olha ali, e se a gente, como eu falei no começo, pegar a lista que Paulo tinha sofrido, a gente não passou nem 10%, não conseguiria passar nem 10% do que Paulo passou. E o ânimo dele é tão bonito, porque a convicção dele aqui, tanto que ele fala no versículo 20, né? Segundo a minha intensa expectação e esperança. Que esperança é essa que Paulo tinha? Essa esperança que a gente tem, que a gente vai ter uma vida glorificada por Cristo. E isso que movia Paulo, ele tinha a plena convicção de que ele estava vivendo ali e tudo que ele estava vendo era para Cristo e por Cristo. E no versículo 13 ele ainda fala que de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana, que a guarda pretoriana era uma guarda de elite, bem exclusiva, e era um jeito difícil de você conversar com eles, não era um jeito fácil de você ir e falar com eles. Mas mesmo estando preso ali, ele sabia que ele poderia falar com eles, porque ele poderia aproveitar aquela situação e pregar a palavra de Cristo. Será que a gente consegue, tanto que no versículo 14 ele fala que muitos dos irmãos tomaram ânimo com a prisão dele. Isso vem muito do que, como a gente reage com as nossas dificuldades, porque a gente sabe que tem as pessoas ao nosso redor. Será que essas pessoas ao nosso redor sabem que, apesar das dificuldades que a gente passa, das tristezas, a gente glorifica a Deus, a gente tem esse ânimo em Cristo, porque a gente sabe que tudo que a gente passa aqui coopera para... Porque a gente sabe que tudo que a gente passa aqui coopera para o Evangelho. Tudo. Paulo ali teria 1 milhão de motivos para reclamar, 1 milhão de motivos para estar prostrado no chão. Mas não, ele sabia que tudo aquilo era para o bem do Evangelho, porque ele sabia que todas as ações que ele estava passando, como ele estava reagindo, iria afetar os demais irmãos. Isso acabou afetando porque a palavra de Cristo acabou, por meio dessas aflições que ele estava sofrendo, acabou até dando ânimo para os irmãos. E isso começou a cooperar para o bem do Evangelho. E ele fala aqui no versículo 20, né? Ainda que ele fala, depois da esperança, ele fala, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então ele sabia que ele não estava vendo ali mais por ele, para Paulo. Ele estava vendo para Cristo. Tudo que ele tinha em mente, ele queria que Cristo fosse engrandecido, tanto pelo corpo dele, pela vida ou pela morte. Porque ele sabia que nada mais lhe importava, nem as dificuldades, nem as tristezas, nem as tribulações,
porque ele queria que o evangelho fosse espalhado, ele queria servir a Cristo. E no versículo 21 ele fala, né? Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Paulo ali entendeu toda a graça que foi feita, tudo que Cristo fez por nós ali na cruz. E ele sabia que nada mais importava, ele tinha que trabalhar para Deus, ele tinha que levar essa palavra e sabia que as tristezas, as decepções, tudo aquilo servia como ânimo. Ele não parava para reclamar, não parava para ficar falando, poxa, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Mas não, ele sabia que tudo aquilo tinha servido para o bem do Evangelho e para todos aqueles que amam a Deus. Que a gente possa estar colocando isso em mente, que nossa vida seja para glorificar a Cristo, que nossos pensamentos, todas as nossas ações, que a gente possa estar enfrentando as dificuldades da maneira que Paulo enfrentou ali, sabendo que a nossa esperança não está aqui nessa terra, nem no amanhã, nem no depois da manhã, nem nas pessoas, mas nossa esperança está em Cristo, que voltará para nos buscar. Amém.